Agora sim, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula ao vivo da Unidade Curricular de Fundamentos da Tecnologia Mecânica. Então, pessoal, essa semana aí nós vamos falar de um assunto extremamente importante quando a gente fala de mecânica, eletromecânica de maneira geral, tá? Que é desenho técnico. Então, nós vamos ver aí vários aspectos de desenho técnico, como é que funciona, para que serve, tipos de linha, legenda, folha, tipos de corte, como é que isso funciona. Então, é um mundaréu gigantesco, né, de desenho técnico, beleza? Mas antes, pessoal, a gente precisa dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. No nosso AVA. Nós temos uma informação importante aqui, tá? A informação importante é a seguinte: a avaliação online 1, né? Então, a avaliação online 1 abriu ontem, ó, dia 14 de abril, foi segunda-feira, e vai fechar dia 21, que é segunda-feira que vem, é feriado, né? Então vocês têm aí o feriado essa semana inteira, mais o feriado de sexta, mais o feriado de segunda e mais o final de semana para fazer. Então tá tranquilo aí para tem tempo suficiente aí teoricamente para vocês fazerem, tá? Pessoal, essa avaliação online 1, ela tá bem tranquila, assuntos que a gente viu aqui na aula, assuntos que vocês estudaram em casa aí, beleza? Depois do intervalo aqui, a gente vai fazer uma listinha de exercícios que eu tirei os exercícios de dentro da avaliação, né? Como vocês sabem, eu já tenho esse costume de fazer isso, tá? Então a gente vai fazer uma listinha de exercícios aí, não muito longa, tá? Mas para vocês saberem o que tem ali dentro e também para dar uma forcinha para vocês aí, para fazer essa avaliação online, que eu sei que a vida de todo mundo deve correr. Beleza? Outra coisa, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro de estudos. Então, pessoal, estamos aqui já na quarta semana. Estamos aqui. Na quarta semana, nós vamos falar sobre desenho técnico mecânico, né? Então, tem toda a parte de desenho técnico mecânico aí, importante para a gente falar, tá? Então, como vocês podem ver ali, né? Desenho técnico mecânico, ó, tem a avaliação 1 para responder. Então, vai de hoje até semana que vem, dia 21, certo? Boa noite, Anderson. Tudo bom? Tudo na paz? Bom, agora mudou os quadradinhos do Meet, ó. Agora que eu tô vendo tudo certo. Show de bola, show de bola. Coisa linda. Então vamos lá. Ô Anderson, como eu estava explicando, não sei se tu chegou a ouvir, né? A avaliação 1 está aberta, tá? Ela está aberta de ontem até segunda-feira que vem. Então, a gente vai ver a parte de desenho técnico agora, aí fazer um intervalo, aí depois do intervalo a gente faz uma listinha de exercícios pequena, aí só uns 5 exercícios, para ajudar vocês um pouquinho lá no questionário avaliativo, beleza? Ou na avaliação online, tá bom? Então vamos fazer assim. Dar uma forcinha aí para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, como é que eu vou começar falando disso para vocês? É engraçado. Eu trabalhei já tanto com desenho que a gente entende a importância, né? Então, assim, pessoal, quando a gente vai fabricar algo, montar algo, produzir algo, certo? A gente precisa de algum documento para nos orientar, certo? A mesma coisa quando a gente compra um armário desmontado. O que ele vem? Ele vem um manual de montagem. Aquele manual de montagem que está ali é nada mais, nada menos que um desenho técnico daquele produto que está ali, certo? E aí, pessoal, a importância do desenho técnico no contexto da indústria é a seguinte: o técnico que faz o projeto, ele não está lá no chão de fábrica, vamos falar assim, né? Para fabricar o produto, porque uma pessoa faz o projeto, outra pessoa faz o produto, correto? A pessoa que faz o projeto, ela não consegue ficar o tempo todo ao lado da pessoa que vai fabricar, né, no chão de fábrica, para orientar como deve ser feito. Como é que essas pessoas conversam? Através do desenho técnico. Então, o desenho técnico é a melhor maneira de as pessoas conseguirem se comunicar, tanto quem projetou
quanto quem vai fabricar. E outra coisa, uma forma onde as pessoas trabalham no mesmo local é mais fácil o acesso. Mas imagine que vocês façam um desenho técnico aí e mandem para cá, para Santa Catarina, para fabricar. Vocês não vão estar aqui, né? Só vai estar o desenho técnico. Então, o desenho técnico é esse meio de comunicação entre quem projeta e quem fabrica. Beleza? Aí, pessoal, outra questão do desenho técnico, todo desenho técnico ele é normatizado. Desde desenho técnico feito à mão até o desenho técnico feito em CAD, né, que é a parte computadorizada. Beleza? Dentro do desenho técnico, quando a gente fala de desenho à mão, a gente vai precisar de alguns instrumentos para que a gente consiga fazer aqueles desenhos, tá? Atualmente, na indústria, de maneira geral, não se faz mais desenho à mão, tá? Mas, né, alguns instrumentos que são usados para desenho à mão são, por exemplo, régua, transferidor, jogo de esquadro, compasso. Então, esses são instrumentos utilizados para a gente fazer desenho à mão. Vocês vão fazer desenho à mão no presencial, tá? Só para avisar. Vão fazer no CAD também, beleza? Como eu falei, dentro do desenho técnico, tudo é normatizado. Tudo está dentro de uma norma ou de várias normas, né? Se vocês pesquisarem no Google normas para desenho, a gente vai ter uma lista, o desenho técnico mecânico, né? Vocês vão ter uma lista gigantesca de normas para desenho. Aí vocês me perguntam, professor, preciso decorar tudo? Não, não precisa decorar tudo. Algumas coisas vocês precisam saber já de arrancada, como, por exemplo, tipos de linha, tá? Outras coisas vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Professor, eu vou trabalhar com desenho. Preciso saber tudo? Não. Mas algumas coisas básicas são importantes de vocês saberem, tá? E outras coisas vocês vão aprender fazendo, né? Não tem melhor jeito de aprender as coisas do que fazendo, principalmente quando a gente fala de área técnica, tá? E aí, as linhas também são normatizadas, tá? Então, tem alguns tipos aqui. A linha contínua larga, ela é utilizada em arestas de contornos visíveis. Então, linha normal de desenho. A a linha contínua estreita, ela é usada para cotas, para chamadas auxiliares e para rachuras. Tá? Então, não é utilizado efetivamente para o desenho. A linha contínua estreita feita à mão livre, ela é utilizada para onde chegam limites de vista e cortes parciais. Então, eu vou fazer um corte parcial num desenho, eu faço essa linha à mão livre. Professor, no software, como é que eu faço? No software tem uma linha dessa também, tá? Porque é importante. Depois a gente tem a linha tracejada estreita. Então, todos os traços do mesmo tamanho. São contornos do desenho que a gente não consegue ver, né? E arestas que a gente não consegue ver. Por exemplo, se eu tenho um eixo que ele é furado por dentro, eu preciso demonstrar esse furo, eu faço uma linha tracejada no local do furo, para que quem for fabricar saiba que tem um furo no centro. A linha traço e ponto estreito. Então, um traço e um ponto, um traço e um ponto, um traço e um ponto indicam linhas de centro, linhas de simetria ou de trajetórias. Então, mesmo caso, eu tenho se eu tenho um eixo meio passando, eu tenho que indicar onde é o centro desse eixo. Essa é a indicação feita utilizando esse tipo de linha, que é traço e ponto estreito. Depois, não, tranquilo, se acomoda aí, fica à vontade. Depois eu tenho a linha traço e ponto estreito e largo nas pontas, que é esse caso aqui, que a gente usa para planos de corte, né? Então eu preciso fazer um corte numa peça para mostrar alguma característica interna daquela peça, eu vou usar essa linha aqui. E por último, nós temos a linha traço e dois pontos, tá? Que são contornos de peças adjacentes. Essa não, vocês não vão ver muito, tá? Existem outros tipos de linha? Existem, mas eu trouxe para vocês o básico, né? As linhas que vocês vão mais ver em desenho mecânico, beleza? Depois a questão da caligrafia. A caligrafia ela não é parte principal, né? A escrita não é parte principal do desenho, ela é uma parte complementar ao desenho, mas a caligrafia também é normatizada. Isso acaba trazendo um padrão para o desenho.
Se vocês já usaram software de desenho, vocês já perceberam que não dá para mudar o formato da letra, né? Não é tipo como a gente vai escrever lá no Word ou no Google Docs, que tu seleciona Arial, Calibre, Times New Roman. Não, não é assim. Ele tem um tamanho até nem tanto, mas o modelo padrão, né? Tanto de linha, quanto de número, quanto de legenda, né? Então, tudo isso, o tamanho também, né? O tamanho a gente consegue alterar, mas geralmente o software nos sugere um padrão proporcional, certo? Então, fica também essa parte aí de caligrafia normatizada. Outra parte que é normatizada, né, que nem todo mundo sabe, é o tamanho dos papéis, né? E aí tem uma informação interessante, eu não sei se vocês sabem. Boa noite, João, tudo bem? Não sei se vocês sabem, né? A dobra dos papéis também é normatizada. O que eu quero dizer com dobra de papel? O modo como a gente dobra o papel do desenho. Ele também tem uma norma sobre isso, certo? E aí, a gente começando pelo tamanho de papel, nós temos, para desenho técnico mecânico, 6 tipos de papel. 5 tipos de tamanho de papel. O maior tamanho, que é o A0, que tem dimensão 841 por 1189, tudo em milímetros, tá? O A1, que é 594 por 841. O A2, que é 420 por 594. O A3, que é o 297 por 420. E o A4, que é o papel comum, né? Esse papel que a gente usa na impressora, assim, né? Papel normal, que é 210 por 297. Duas informações importantes, tá? Se nós começarmos da folha maior para menor, da A0 para A4, a próxima folha sempre vai ser metade do tamanho da folha anterior. Então, por exemplo, uma folha A1 é metade de uma folha A0. Uma folha A2 é metade de uma folha A1. Uma folha A3 é metade da A2 e a A4 é metade da A3. Certo? A questão da dobra do papel, por que ela é normatizada, né? Porque quando a gente termina de dobrar, todo o projeto tem que estar do tamanho de uma folha A4. E por que isso? Daí vocês imaginam, dobrar uma folha de 1189 por 841 para chegar nesse tamanho aqui. Mas por que isso é importante? Porque os projetos são guardados todos juntos, né? E a gente pode ter aí tamanhos diferentes de projeto, de folha, e se cada um dobrar de um jeito, vai ficar uma baita de uma bagunça, como a gente fala aqui no Sul, né? Então, por isso que isso também é normatizado. E aí, eu falei que tinha bastante norma de desenho, aqui é só algumas delas, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Então, ó, tem, por exemplo, a NBR 8196, que é falando de escala, tem a 10126 que fala só de cota, tem a 6158 que é a parte de tolerância, tem a norma geral ali que é a 5984, tem a folha de desenho layout de dimensões que é a 10068 e assim por diante, tá? A lista é bem maior que essa, trouxe algumas só para vocês terem noção, tá? Quando a gente começa a falar de desenho, pessoal, a gente começa a perceber que o desenho ele pode ser representado de várias maneiras, tá? E uma dessas maneiras é a perspectiva isométrica. O que é a perspectiva isométrica? Quando a gente faz o desenho numa folha 4 dessa, por exemplo, vou fazer aqui um quadrado. Ó, fiz um quadrado aqui, certo? Esse quadrado, ele não é 3D, né? Ele é 2D. Então, eu só desenho nos eixos X e no eixo Y, certo? Ele não tem volume, ok? Porém, pessoal, muitas das vezes no desenho técnico mecânico, a gente precisa mostrar uma perspectiva do desenho que tenha volume. Que é como se eu estivesse representando mesmo aquela peça ali, né? Para a pessoa poder ver como é que fica uma montagem ou como é que a peça é vista como se ela já tivesse fabricada, tá? E aí eu preciso dar volume para aquele desenho. E aí que entra a perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, ela vai, né, usar os três eixos, o X, o Y e o Z. Então, nesse quadrado aqui, por exemplo, eu uso o eixo X e Y,
E se eu quiser dar uma perspectiva isométrica aqui, eu tenho que usar o eixo Z. Por exemplo, eu posso dizer, me responda, eu posso dizer para vocês que isso aqui é uma vista de um cubo que vocês têm que fabricar? Se vocês olharem um cubo de frente, ele vai parecer exatamente isso aqui. Mas pode ser uma chapa também, certo? Então eu não consigo dizer para vocês o que é isso aqui só com esse desenho aqui. Então eu tenho que ter uma perspectiva isométrica. Então eu vou fazer uma perspectiva isométrica. Agora sim. Peraí. Agora sim, vocês estão vendo uma face do meu desenho e a perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica permite para vocês dizerem que essa face é desse cubo e não essa face é de uma chapa ou é de uma outra coisa, certo? Então isso é a perspectiva isométrica, essa ideia, né? Essa representação de a gente conseguir ver as coisas tridimensionalmente. E aí a gente começa depois da perspectiva isométrica, né? A gente vê as outras faces, né? E aí as outras faces são bidimensionais, que é essa aqui de baixo, por exemplo. Só uso o eixo X e o eixo Y, que é o que mais aparece nos desenhos, tá? E aí a gente chama isso de projeção ortogonal. A projeção ortogonal, ela sempre vai ser vista de dois eixos, né, X e Y, ok? E ela pode ter duas características. Ou a gente vai ver ela pelo primeiro diedro, que a gente fala, ou pelo terceiro diedro, ok? Quando eu projeto um modelo tridimensional, eu preciso de três planos. XY, YZ e XZ, certo? Beleza. Aqui, pessoal, nesse desenho, eu consigo ver que tem uma peça flutuando numa sala, beleza? Certo? E três bonequinhos aqui, cada um enxergando o objeto de um local diferente, certo? Esse carinha aqui, que está enxergando daqui, ele está vendo o quê? Essa face que está projetada aqui na parede, correto? O carinha de cima, que está vendo o objeto de cima, está vendo essa face aqui de baixo. E esse carinha que está aqui na frente, está olhando aqui pelo lado, ele vê essa face aqui, certo? E qual é a diferença nas três faces? A peça é a mesma, só que muitas vezes eu preciso representar mais de uma face para poder mostrar como deve ser fabricado. Então, esse cara que está aqui, ele está vendo a vista frontal da minha peça. Esse cara que está aqui está vendo a vista superior da minha peça. E esse cara que está aqui está vendo a vista lateral esquerda. E são essas três vistas que a gente usa para fazer o desenho técnico. Frontal, superior e lateral esquerda. Professor, todas as vezes tem que usar essas três? Não. Se eu não tiver nenhuma informação a mais em uma dessas vistas, eu posso representar apenas com duas vistas. Beleza? Por exemplo, eu vou representar um eixo. Se eu olhar o eixo de lado, ele vai ser assim, certo? Correto? Se eu olhar o eixo de frente, ele vai ser assim. Preciso de mais uma vista? O que vocês acham? Sim ou não? Se eu olhar ele de lado, ele é assim. E se eu olhar ele de frente, ele é assim. Não preciso. Exato, John. Por quê? Porque se eu olhar pelo outro lado, ele também vai ser assim. E se eu olhar pelo outro lado, ele também vai ser assim, né? Então eu preciso só de duas vistas nesse caso. A gente não pode deixar de usar vistas, tá? Para ocultar informação. Todas as informações têm que estar ali. Mas, exato, Bert, só precisa de 2 anos. Mas eu preciso representar com pelo menos duas vistas. Dificilmente vai ter peça que vai ter uma vista só, tá? E aí a gente tem projeções em primeiro diedro e em terceiro diedro. Aqui no Brasil, a gente usa primeiro diedro. E no resto do mundo também. Na realidade, só nos Estados Unidos que eles usam terceiro diedro.
E o que que muda entre um e outro? É que no primeiro diedro a gente vai ver a vista lateral esquerda, e no segundo e no terceiro diedro eles vão ver a vista lateral direita, mas na real é a mesma coisa, tá? Dá para a gente saber. Ah, como é que eu sei isso, professor? Geralmente no desenho técnico vai ter esse desenho aqui, ó. Quando o cone estiver à esquerda, a representação é em primeiro diedro. E quando o cone estiver à direita, a representação é de terceiro diedro. Mas dá para entender igual. Não, isso não é uma coisa que influencia tanto na leitura do desenho, tá? A primeira característica de desenho técnico que a gente vai ver é a supressão de vistas, que é o que eu estava falando para vocês, né? Então, no desenho técnico, eu sempre vou usar o número mínimo de vistas para representar o meu desenho, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista de topo, né? Ou vista de cima, enfim. Eu não preciso dessa vista aqui, lateral. Por quê? Porque a minha base é um quadrado, ou seja, os quatro lados têm a mesma dimensão e a altura é a mesma. Então, essa vista e essa vista, elas são rigorosamente iguais. Então, eu não preciso dessa vista. Então, eu posso suprimir essa vista. E aí eu vou ter o meu desenho aqui com duas vistas apenas. É a mesma coisa que eu falei antes. Depois a gente tem uma outra vista que a gente chama de vista auxiliar. Tem algumas peças, pessoais. Pessoais, não, pessoais foi engraçado. Tem algumas peças, pessoal, que existem faces oblíquas. O que é isso, né? São essas faces em ângulo aqui, ó, como se fosse uma chapinha em ângulo, algo assim. Se vocês pensarem com cabeça de desenho, a representação, como é que eu vou dizer para vocês, as vistas, né, vão ficar assim. Uma vista assim, uma vista assim e uma vista assim. Ainda falta informação, né? Por quê? Eu não sei, e essa aqui é a projeção 3D, né? Porque eu não sei, por exemplo, eu não consigo medir o comprimento aqui. Por quê? Porque ela está dobrada, né? Aqui também não, aqui também não. Então eu preciso de uma vista auxiliar. Essa vista vai me auxiliar a mostrar ainda alguns detalhes que eu não consigo mostrar com as três vistas padrão, que é superior, lateral direita e de topo. Desculpa, superior, lateral direita, e agora me fugiu a outra, e lá, frontal, superior e lateral direita, tá? Então eu posso estar utilizando aí do subterfúgio de usar uma vista auxiliar. Evitem usar, mas se precisar, a gente usa, beleza? Depois a gente tem a vista auxiliar simplificada também, que é só para mostrar, por exemplo, a distância aqui. Eu não preciso ter a peça inteira, né? Então eu faço esse recorte aqui, só para mostrar detalhes mais importantes. Beleza? Outro caso, né? Aqui no caso, para montagens, né, e mecanismos, quando a gente fala de rotação de detalhes oblíquos, né? O que isso quer dizer? Aqui nós temos duas peças, né? Uma peça aqui e uma outra peça aqui, tá? Essas duas peças, elas são montadas, né? E essa peça aqui, ó, esse cara aqui, ele se movimenta, né? Livremente dentro dessa peça aqui, ok? E aí eu preciso adicionar uma vista. Por quê? Porque eu preciso indicar que aquilo ali mexe, ok? E aí eu adiciono, né? Ó, vista frontal, de topo e lateral, ok? E uma vista de rotação, né? De detalhes oblíquos, né? Indicando o quê? Ah, professor, aqui vai indicar que tem dois braços? Não, né? Porque essa cota aqui, que está aqui, ela indica que esse braço se movimenta daqui até aqui e daqui até ali. Beleza? Então, essa é uma vista bem usada em mecanismos, né? Em desenho, onde a gente tem montagem. Aí depois a gente entra na parte de cota, né? O que é a cota? A cota é eu dar a medida do que eu estou desenhando, beleza? Então, pessoal, tem alguns sólidos, né, que a gente vai ter medida de comprimento, largura e altura, ou espessura, tá? Que é esse caso aqui.
largura, largura, altura e espessura. Desculpa. Largura, altura e espessura. Beleza? Mas tem outros desenhos que precisam de outros tipos de cota. Ok? Aqui é um desenho fácil de a gente interpretar. Né? Então, ó, vista frontal, vista de topo e vista lateral. Certo? Ah, professor, como é que tu sabe isso? Simples. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar um objeto aqui. Imaginem que a gente sempre vai estar olhando o objeto assim, ó. Ok? É fácil de... Assim, na real. Assim. A primeira vista é a frontal, certo? Essa é a frontal. Beleza? Aí eu pego o meu objeto e tombo para a direita. Para vocês, no caso, está à esquerda, mas tombo para a direita. Essa é a minha vista lateral direita. Eu volto o meu objeto. Tombo o meu objeto para baixo. Essa é a minha vista de topo. E volto o meu objeto para cá. Então, as três vistas. Frontal, de topo, frontal, lateral direita. Certo? Então, essa é a sequência. Então, você sempre tem que imaginar o desenho dessa maneira. Beleza? Então, aqui, ó. Frontal, tombei para baixo. Então, eu já vejo que embaixo é um sólido liso, né? Tombei para o lado, estou olhando nessa direção aqui. Como se o meu bonequinho, como se eu tivesse aqui. Certo? Então, eu vejo, ó, tem uma linha aqui, que é esse sobressalto aqui. Beleza? Tá. Isso é cotagem. Então, pessoal, cotagem, ele acaba sendo aí no desenho técnico mecânico muito mais do que só a gente estar colocando dimensões ali. Existem normas, né, como vocês viram ali, só para cota, e a gente fazer uma cotagem incorreta, isso pode levar a um problemaço gigante lá na fabricação, tá? Então, vamos separar algumas coisas quando a gente fala de cotagem. O que são cotas? Cotas são os números que indicam as dimensões, tá? Então, por exemplo, esse número 10 é cota, esse número 15 é cota, esse 30 é cota, esse 20 é cota, esse R10 é cota. Então, todos os números que indicam dimensão, cota. Depois nós temos linhas de chamada. As linhas de chamada, elas têm traço contínuo e são perpendiculares às cotas. São essas linhas aqui, ó. Para que existem as linhas de chamada? Para eu indicar qual é o espaço do meu desenho que está sendo cotado. Então, por conta dessa linha de chamada, eu sei que essa medição de 30, ela vai daqui até aqui. Certo? Então, isso é uma linha de chamada. Depois nós temos a linha de cota. Essas são linhas que podem ser retas ou podem ser em formato de arco e geralmente tem setas na extremidade. Então, a linha de cota é essa aqui, ó, que fica sempre, sem exceção, embaixo do meu número. Então, ó, vocês podem ver que o número é rotacionado para que a linha de cota fique sempre embaixo dele. Aqui, 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 certo? E depois nós temos as setas. As setas, né, elas são algumas flechas de chamada também, que a gente chama, e elas indicam onde começa a cota e onde termina a cota. Então, por exemplo, começa a cota e termina a cota. Ah, professor, aqui tem só uma flecha. Sim. Por quê? Porque aqui não tem espaço para eu botar outra flecha. Então, eu estendo um pouco a minha linha de chamada, coloco uma flecha e traço uma linha de cota indicando que nesse local, daqui até aqui, a gente tem 10 milímetros de distância. Fechou? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Seguimos então. Pessoal, as cotas, elas sempre devem estar nas vistas que têm mais informação. Tá? Então, vou ter vista frontal, vista frontal, vista de topo e vista lateral direita. Aonde eu vou colocar as cotas? Sempre onde eu tenho mais informação da minha peça. Então, um exemplo. Vou voltar aqui. A vista de topo não me dá muita informação, certo? Então, ele só me diz que embaixo é um sólido, né?
e que a distância aqui é 56. Então, eu tenho uma cota só. A vista lateral também não me dá muita informação. Só me diz que a espessura é 24. Agora, a vista frontal é a vista onde eu tenho mais informação. Tem informação desse dente aqui, de largura, tem informação de altura, tem informação de altura aqui. Eu também podia pegar essa altura e trazer para cá, ou trazer para cá, mas eu sempre vou cotar mais aonde eu tenho mais informação, tá? Aqui também é o mesmo caso. Outra coisa, nós não devemos cruzar linhas de cota. Por quê? Se eu cruzar a linha de cota, vai confundir quem vai fazer a leitura. Por exemplo, cota, 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 cota. Aí tem essa cota que passa aqui, aí eu não sei se é daqui a aqui, se é daqui a aqui, se é daqui a aqui, então eu não vou fazer isso. O jeito correto de fazer é cota maior por fora e depois vir cotando as partes menores por dentro. Ah, professor, vocês acham que aqui está faltando alguma cota? Nesse desenho aqui? Presta atenção, vê se vocês acham que está faltando alguma cota. Vocês colocariam mais uma cota aqui, ó, daqui até aqui? Ou não? Por quê? Tem daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Vocês colocariam ou não? O que vocês acham? Vamos, rapaziada. Não sabe dizer? Por que que aqui não tem? A resposta é bem simples, né? Eu tenho essa cota daqui aqui, eu tenho essa daqui aqui e eu tenho essa daqui aqui. Se eu somar essa com essa e diminuir dessa, a única que vai sobrar é essa. Então eu não preciso cotar isso aqui, certo? E a pessoa vai conseguir descobrir as cotas que já tem com esse valor aqui. Beleza? Isso também é importante. Outra questão das cotas. Normalmente as cotas têm que estar do lado de fora do desenho, tá? Mas, em alguns casos, a gente pode colocar dentro do desenho. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui a cota está dentro do desenho. Ah, professor, por que não ficou pelo lado de fora? Se eu puxar essa cota para o lado de fora, ela vai cruzar 2, 3 linhas do desenho mais uma linha de cota. Ou se eu puxar para cá, ela vai cruzar uma linha do desenho. Então a gente tem que evitar que as cotas cruzem as linhas de contorno do desenho, tá? Então por isso que algumas podem ficar para o lado de dentro, como essa, beleza? Outra questão, cada elemento a ser cotado, ele só deve ser cotado uma vez. Eu não preciso cotar duas vezes. Vou dar o exemplo aqui. Aqui a gente tem uma vista lateral e uma vista frontal. Aqui eu estou indicando que esse furo tem raio 15. E na vista lateral eu coloco que o diâmetro do furo é 30. Raio é metade do diâmetro, tá? Se aqui ele já diz que o furo tem raio 15, eu não preciso dizer que aqui é 30. Porque já se subentende que o diâmetro do furo é 30. Então eu só vou cotar uma vez cada elemento. Aqui é a mesma coisa. Se eu cotei essa altura com se eu cotei essa altura com 70, aqui eu não preciso botar. Por quê? Porque eu já sei que essa altura é 70, que já foi cotado antes. Então cada cota aparece apenas uma vez no desenho. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala de desenho técnico mecânico, e aí a gente pode estender para tudo do universo da mecânica, a unidade de medida sempre vai ser em milímetro. Nunca vocês vão ver, ou não devem ver, a unidade de medida do lado do número, tá? Em raríssimas exceções, tá? Eu nunca vi, pelo menos. Trabalhei muito tempo com desenho e nunca vi. Então vocês só vão ver números soltos, tá? Por exemplo, ali 105, 500, 100, 200, porque já se subentende que é em milímetro, ok?
A única questão é quanto a ângulo, né? Então a gente tem que botar aqui 15 graus, né? Para a pessoa entender que é ângulo. Beleza? Acho que por aqui é isso. Outra coisa, os algarismos ou os números sempre devem ser indicados nas linhas de cota por cima das linhas. E aqui tem um caso bem interessante. Aqui é bem óbvio, né? Em cima da linha, em cima da linha, em cima da linha, em cima da linha, né? Em cima da linha. Mas aqui é um caso interessante. Por quê? Porque é redondo, né? Então eu venho cotando em cima, em cima, em cima, em cima, tudo nessa ordem. Quando chega aqui, se eu cotar aqui, ele vai ficar pelo lado de baixo. Então eu giro a minha cota. Cima, 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 cima. Então isso também temos que tomar cuidado. Ah, professor, por que é por cima? Porque a hora que a pessoa pega o desenho, ela já bate o olho e já vê bem mais fácil, não precisa ficar virando o desenho. Beleza? Quando a gente vai cotar raio, também tem uma regrinha. A cotagem de raio, ela sempre vai ser a partir do centro do arco. O que isso quer dizer? Aqui nós temos um raio e aqui é o centro do nosso raio. O que isso quer dizer? Se eu continuar aqui o desenho, eu tenho um círculo, certo? O círculo ficou horrível. Um círculo. Ficou pior ainda. Vamos ver. Mais uma tentativa. Pior ainda. Tá. Não, tá. Hoje não vai desenhar. Então eu vou cotar do centro do meu arco para fora. Certo? Aqui também, ó. Tem um raio bem pequenininho de 4 aqui, ó. Como se fosse um chanfrinho, né? Então eu vou cotar no centro do meu raio. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Ó, aqui tem um caso legal de ver também. A gente tem raio por fora e raio por dentro. Então eu vou cotar, os dois têm o mesmo centro, né? Eles dividem o mesmo centro. Eu vou cotar um aqui no centro e o de fora no mesmo centro. Aqui também é a mesma coisa, né? Para raios internos e raios externos. Beleza? Mesma coisa. Alguns indicativos especiais para desenho, tá, pessoal? Questão. Quando a gente precisa trabalhar com raio esférico, né? Que aí é uma questão de mais preciosismo, tá? A gente vai indicar que ele é esférico também. Então, é só isso, basicamente, nesse slide aqui. Outra coisa, pessoal, a localização padrão, tá? Ela é a partir de uma linha de centro, extremidade da superfície, então a gente geralmente cota de um lado para o outro ou do outro lado para cá, né? Sem cruzar as linhas e tal, como a gente já viu, beleza? Mas tem alguns casos que a gente tem, né, problemas, entre aspas, para fazer a cota, né? E aí, cada caso vai variar para cada caso, tá? Por exemplo, esse caso aqui é um caso bem interessante. Por quê? Eu não preciso cotar todas essas circunferências, porque elas são iguais, elas estão no mesmo centro, ok? Então eu preciso cotar o quê? Uma delas, ó, coto uma delas, e a distância entre as duas maiores. Ponto. Acabou. Entre a maior distância, no caso, né? Isso já é o suficiente para fazer os furos. Por quê? Eu vou saber quantos furos tem, qual é a maior distância entre eles, que é 70, e o tamanho do furo. E aí eu vou tanto, furando, certo? Aqui também tem um caso. Todos esses 5 furos, desculpa, são iguais. 5, 6? 6 furos. Então eu vou indicar aqui, ó, que esses furos têm 14 milímetros de diâmetro, todos os 6 furos. Isso economiza, né? Como eu falei, a cota ela sempre tem que ser simplificada e isso ajuda nessa simplificação. Aqui também, 110 daqui até aqui. Esse espaço tem 110, mas são 5 espaços separados de 22. Então, 22, 22, 22, 22, 22, que totaliza 110. Então, não preciso estar indicando, botar 5 cotas de 22 aqui para mostrar, certo? Isso aí também ajuda bastante. Tá? Outro tipo de cota é a cotagem de detalhes, tá?
Muitas peças, pessoal, vão ter detalhes muito pequenos que mesmo utilizando a escala, a gente não vai conseguir ver, tá? Como esse caso aqui. O que eu faço? Eu posso cotar somente este detalhezinho aqui. É como se eu pegasse uma lupa, ampliasse só esse detalhe e fizesse a cotagem desse detalhe. Então eu coloco aqui, ó, detalhe A, circulo o que eu estou detalhando e coloco detalhe A. E eu mostro que essa abertura é de 60 graus, esse espaço é de 3 milímetros e essa abertura aqui é de 2 milímetros, certo? Então eu consigo cotar detalhes muito pequenos em peças específicas desse jeito. Aí aqui a gente tem tipos de cotagem, tá? Eu posso fazer a cotagem em cadeia, né? O que é uma cotagem em cadeia? Essa aqui de baixo, ok? Onde eu vou cotando desde a cota maior as outras menores. Ficam que nem aquela outra cotagem que a gente fez, tá? Eu posso fazer as cotagens em paralelo, que é essa aqui, né? Uma do ladinho da outra. Eu posso fazer as cotagens combinadas, né? Então, ó, 73, 50, 25, e aí eu vou subtraindo para descobrir os outros valores. Eu posso fazer as cotagens por aditivo, que é essa aqui, né? Então, eu escolho esse ponto como sendo 0, esse 9, 25, 40, 58, 75, 83, e aí eu sei qual é o espaço entre elas. Ou eu posso fazer as minhas cotas por coordenada. Como é que funciona por coordenada? Eu estabeleço aqui como sendo o ponto 0 para x e y, e aí eu digo, do ponto 0 em y até o ponto 1, que é aqui, a coordenada é 33. E para o ponto x, a coordenada é 8,5. Vou falar, já adiantar para vocês. Nunca vi. As mais comuns são esses 3 tipos aqui. Ah, professor, qual que eu tenho que usar? Vocês podem escolher qualquer uma. Essas duas aqui, pessoal, é só para bonito. Hoje em dia não se vê mais, tá? É mais esses 3 aqui. E aí o tipo, vocês vão escolher. O que vocês preferirem. Se vocês quiserem um desenho fazer de um jeito, outro desenho fazer de outro, também tá tudo certo, desde que vocês consigam transparecer a ideia, né, as cotas que estão ali. Fechou? Fechou. Aí a gente começa, deixa eu ver se tem muito mais aqui. Não, tá acabando. Aí a gente começa a falar dos cortes. Por que os cortes são essenciais no desenho? Muitas vezes, nós vamos ter desenhos onde a gente precisa representar detalhes internos do desenho. E aí é como se eu realmente viesse aqui, pegasse essa caixa aqui e cortasse no meio, certo? É literalmente isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 chapas com um parafuso passante. Se eu visse essas chapas de frente com parafuso passante, eu não ia ver o detalhe do parafuso por dentro. Então eu faço um corte na chapa e eu observo o parafuso passante. Só que mesmo assim, eu tenho aqui a espessura das chapas, que eu estou vendo também. E para representar essa espessura, eu tenho esse padrão de linhas aqui. Esse padrão de linhas a gente chama de rachura, tá? Todo corte que tenha material aparente tem que ser achurado. E cada material tem uma achura diferente. Materiais ferrosos é essa, materiais não ferrosos é essa, líquidos, vidro, cerâmica e rocha, concreto, borracha, terra, madeira e enrolamento elétrico. Esse aqui, pelo estilo, né, são chapas de materiais ferrosos, ó, porque elas são linhas anguladas contínuas, beleza? Então, todo desenho que eu faço um corte e fica material aparente, eu tenho que colocar rachura. Falando em linha de corte, eu tenho a linha de corte, né? Falando em linha de corte, eu tenho a linha de corte, que ela é uma linha... São traços, né? Como a gente viu lá no começo. E aí eu preciso indicar para onde eu vou cortar. Então, por exemplo, eu tenho essa vista frontal aqui e eu tenho esse corte AB. Então, o primeiro corte que eu vou fazer aqui é o AB. Qual lado que eu quero ver? O de baixo ou o de cima? Ah, eu quero ver o de cima. Então, eu indico as setas para cima. E aí é literalmente como se eu cortasse isso aqui e fizesse assim, certo? E virasse, tá? Então, eu corto aqui, pego essa parte de cima e viro ela.
Então, eu estou vendo aqui o corte AB. Eu tenho que indicar o corte AB. Vocês podem ver que onde tem metal aparente tem a rachura e mostra detalhes internos, né? Então, eu sei que eu tenho um furo aqui, que eu tenho um furo aqui, que eu tenho um furo aqui. E agora eu preciso fazer outro corte, que é um corte transversal, né? Assim. Então, eu vou indicar outro corte, corte CD. Ah, professor, por que essas letras? Porque elas seguem a sequência das letras, né? Primeiro AB, segundo CD, terceiro EF e assim por diante. Então, eu vou tombar para a esquerda. Então, eu indico a seta para cá, faço o corte e tombo. E aí, esse é o corte CD, onde ele me mostra que eu tenho um furo aqui e um passante aqui. Os cortes servem para a gente ver estruturas internas que não são possíveis de ver apenas com as vistas normais, né? Vista frontal, de topo e lateral. Fechou? Depois nós temos tipos de corte, como o meio corte e o corte parcial. O meio corte a gente aplica em peças que são simétricas. Ou seja, se eu cortar a peça no meio, ela é exatamente igual de um lado quanto de outro. Então eu não preciso fazer esse corte inteiro, porque ela é igual. Então eu corto só um pedaço dela para mostrar algum detalhezinho interno que eu preciso. E aonde eu tenho detalhes internos que são em partes específicas, como esse eixo aqui, que eu tenho um furo que não é passante, é só ter um pedaço, eu faço cortes parciais, né? Então, cortes parciais, só em uma parte do desenho, para mostrar algum detalhe que eu preciso. Depois eu tenho o corte em desvio e o corte rebatido. O corte em desvio é um corte que ele não é reto, né? Mas a gente usa para peças, né? Porque se eu fosse cortar aqui reto, eu não ia mostrar esse detalhe aqui, por exemplo. Então eu recorto ele para mostrar exatamente os detalhes. E o corte rebatido é para mostrar detalhes que não estejam nem na vertical e nem na horizontal. Então é mais fácil deslocar rotacionando o corte. Esse também não é muito utilizado, tá? Só para trazer para vocês. Depois eu tenho omissão de cortes, né? Então, alguns componentes que não apresentam ali a rachura em conjunto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, ó, eu tenho a rachura aqui, mas aqui eu não tenho a rachura. Então, não apresenta a rachura em conjunto. Como eixo, pino, rebite, parafuso, né? Eu posso omitir esses cortes. E se eu tenho peças muito longas, né? Eu faço linhas de ruptura. O que isso quer dizer? Eu não preciso representar, por exemplo, aqui é uma barra, né? Inteira aqui, certo? Daqui até aqui, vamos dizer que tem, vamos dizer não, né? Tem 300 milímetros. Eu não preciso representar toda aquela barra de 300 milímetros, senão vai ficar um desenho enorme, né? Mesmo em escala. Então eu faço essa linha mão livre aqui, essa linha mão livre ali, e aí eu entendo, né? Que aqui tem 300 milímetros e ali é só uma parte reta que não vai mudar em nada, não vai influenciar nada no meu desenho. Eu faço uma ruptura no meu desenho. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Berto. Professor, é o seguinte, é uma dúvida que já vem frequente com a gente no curso, aí nas aulas e tal, eu sei que não tem nada a ver, mas é uma questão seguinte. Essa semana a gente teve uma aula totalmente dispersa do que a gente viu. Tá. Então, assim, eu queria saber o seguinte, será que a gente pode, como é que eu posso dizer? Será que eu posso perguntar aqui no presencial se as nossas aulas, que no começo eu estava basicamente acontecendo, vai ficar igual a do AVA? Tá. A questão é a seguinte: do que foi a aula? Só para eu. O professor acaba falando como é? O coisa do ferro, o componente do ferro. O ferro ia ficar duro, se ia ficar mole, de estrela. Esse negócio assim, né? Composições, o eletrodo que ia ser usado, essas coisas. Tá. Deixa o John falar, vamos ver se é a mesma coisa. Eu já explico para todo mundo. Fala, John. Não sei se ele apertou errado. Então, a questão é a seguinte, tá? Olá. Pode falar, John. Vai lá. Vê bem, foi porque a gente foi, na primeira aula que a gente estava em presencial, o professor, ele, além de ele ter chegado cansado lá da viagem que ele tinha feito,
ele pegou todo, começou todo num processo de fundição, né? Ele não, a gente tá no AVA, a gente tá em metrologia e ele foi para fundição, entendeu? Tipo, Sim. ele disse o fundamento do ferro, a quantos graus o ferro chega, para poder a gente saber quem é o carbono, quem é o ferro, entendeu? Aí por isso que acho que todo mundo na sala ficou um pouco voando, porque a gente em metrologia no AVA, então não esperava a aula de Sim, fundição, entendeu? sim. Aí por isso que deu uma dúvida. O Berg até, o amigo Berg aí, ele foi atrás aí, tentou conversar com o pessoal do curso e eles mandaram lá, até não sei se, acho que o Berg deve ter visto também, mandou pra gente a questão sobre que vai Foi tentar mandado. reorganizar essa situação, entendeu? Tá, deixa eu só checar uma Porque coisa. o meu. Essa aula aí que vocês tiveram, é qual aula? Segunda, terceira, quarta? Sabe me dizer? É a Essa terceira foi a aula, quarta aula, não foi, não. a quarta aula. Da terceira. Quarta? É a Quarta, terceira, pô. O que acontece, professor, é o seguinte. O que pode me dar um receio é basicamente o seguinte, vê só. Pode ser que amanhã, vamos supor, eu particularmente, esqueci agora o nome do instrumento que o senhor deixou a atividade aí para a gente responder. O micrômetro, né? Micrômetro, aham. Micrômetro. Eu não consegui fazer a questão, professor, não vou mentir. Pra ter feito na aula, né? Também não. Pronto. É que a gente perdeu o tempo e tal. Enfim, eu poderia ter pego e ter. Tipo, ter uma oficina, eu posso muito bem fazer isso. Ter uma oficina, ó, me ensina aqui. Ele vai me ensinar, me dar basicamente ali o que eu preciso e chegar aqui e tentar responder. Sim. Mas aí eu assisti no AVA, eu assisti a aula aqui na terça-feira, esperei esperançosamente para que no sábado eu fosse pegar naquele instrumento, eu fosse conhecê-lo, eu fosse estudar ele Aham. e não suprir. E eu fiquei desse jeito. Então, assim, se para você que eu respondi, eu não respondi a questão. Até porque eu não conheço o instrumento, eu preciso conhecê-lo. Sim. Ó, Entendeu? eu vou Não falar tenho para muita vocês. dúvida nele ainda. Vou falar para vocês um negócio. Essa aula que o professor presencial deu, ela nem existe, certo? Para mim, ela não existe, certo? Uhum. Eu elaboro o plano de aula para ele dar aula no presencial, certo? E essa aula ela não foi elaborada. Eu vou me comprometer com vocês de amanhã checar com o pessoal do meu pedagógico, eles vão entrar em contato com o pessoal da escola para ver o que aconteceu, certo? O que algumas vezes pode ser que aconteça é, por exemplo, a gente vem. Quando é que é o dia da aula presencial de vocês? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Dia da semana que é a aula presencial aí? Sábado? Tá. Mas não, esse final de semana o outro. Tá. O que pode acontecer às vezes, tá? É o seguinte. Eu falei aqui de metrologia semana passada, aí a aula de sábado não era, mas a outra já era de metrologia. Então pode ser que o assunto aqui caminhe um pouco mais na frente, mas de não ter nada a ver com o assunto, aí não, certo? Aí tá errado. Isso foi o que aconteceu. Aí Porque eu você não sei nem medir. aí Eu você não sei nem medir o ferro. Vou conhecer o ferro. Eu nem aprendi a medir. Não tem como. eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem as aulas presenciais, tá? A aula presencial 1 era sobre elementos de fixação, que a gente falou aqui, certo? Foi, exato. A aula presencial 2, elemento de vedação, sobre Juntas. juntas, que a gente falou aqui. Foi. A aula Exato. presencial 3, elemento de vedação, retentor e anéis, que a gente falou aqui também. A aula presencial 4, instrumentos de medição. Tá aqui, ó, metrologia. É. Só que por algum motivo o professor do presencial não deu essa aula para vocês. E aí é isso que amanhã eu vou checar e aí semana que vem eu trago para vocês o que aconteceu. Pode ser? Já é. Beleza. Tranquilo. Fechou? Vou anotar no Valeu. caderno. Obrigado. Porque isso não é para acontecer, tá, pessoal? Sempre quando vocês enxergarem que tem algo estranho acontecendo, é bom vocês trazerem. Porque, tipo assim, o meu contato com a escola é por e-mail. Certo? O papel aceita tudo. Eu não estou aí na aula para saber o que está sendo dado, né? Eu entrego o material, eu espero que o professor aplique o material que eu entreguei, que é ou na mesma semana ou algo muito próximo do que foi dado aqui. Então, amanhã
eu vou mandar um e-mail para o meu pedagógico, vou checar com a minha líder e a gente vai ver o que aconteceu, fazer um contato com a escola. Beleza? Fechou. Valeu, professor. Obrigado. Quantos Valeu. minutos? Daqui a quantos minutos? 10 minutinhos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Beleza. Tranquilo. Fechou? Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço.
Vamos lá então, rapaziada. Fazer a listinha de exercícios. Deixa eu botar aqui. Alguém aí já fez a avaliação lá? Alguém que tá aí já fez? Eu vi que tiveram um pessoal que fez. Foi algum de vocês? Então, pessoal, essas são 5 questões, tá? Que eu tirei lá de dentro do questionário 1, tá? Algumas estão iguais, algumas não, na real, só uma que está igual, as outras estão bem parecidas, assim, então é mais para ajudar vocês também, tá? São coisas que a gente viu aqui na aula, ou vocês estudaram aí no EAD, beleza? Vou dar aí 20 minutos, eu acho que é o suficiente. Se a gente precisar de mais tempo, aí eu dou mais tempo, beleza? Qualquer dúvida é só chamar aí no chat, como sempre. Até depois. Bom exercício aí para você. Pode falar, Anderson. Dá-lhe pau. Ah, é só isso? Era um joia. Beleza, então. Tranquilo, tranquilo. Tudo certo. Tranquilo, Sérgio. Tranquilo. Fica à vontade aí, meu querido. Se sinta em casa.
E aí, rapaziada, conseguiram fazer? A gente corrigir? Conseguiram? Conseguiram? Berg, John. Não sei se o Matheus conseguiu fazer também. Então tá, vamos lá. Conseguiu, Professor, Berg? oi, é como o senhor sabe, né? Eu passo todas as perguntas para o caderno e respondo no caderno. No celular não Então tem tá, muita como então tá. ser. Só fiquei em Bora lá. dúvida porque eu passei para a mão e fiquei em dúvida na terceira e na quarta. Vamos É lá, isso vamos aí. corrigir aí. Bora lá. Primeira pergunta: quais são as características a serem levadas em consideração na hora de especificar parafusos? O que vocês colocaram? Roberto, a tua resposta é. O comprimento do parafuso Vai e o lá. formato da cabeça da rosca. Tá. Falta coisa ainda. Roberto, tu respondeu basicamente qual é a função do parafuso, mas não era essa a pergunta, tá? Aí depois tu arruma. O que a gente tem que levar em consideração quando vai especificar parafuso? Tipo de cabeça, que o Anderson falou, diâmetro nominal, né, o diâmetro do parafuso, o tipo de rosca, que ele falou também, e o comprimento do parafuso. Então, essas 4 coisas são suficientes, tá? Tipo de cabeça, diâmetro nominal, tipo de rosca e comprimento. Beleza? Segunda pergunta. Quais são... Tipo de Pode falar, pai. cabeça, tipo de Tipo de cabeça, cabeça, diâmetro, diâmetro nominal, tipo de rosca e comprimento. rosca e comprimento. Isso. Beleza, vamos lá. Bora. Segundo, quais os. O John botou tamanho e tipo de rosca também. Tamanho e tipo de rosca também. É tudo que eu falei ali. Segundo, quais os principais fatores que fazem que uma junta seja eficaz na vedação? O que vocês colocaram? John botou limpeza e alinhamento entre as partes unidas. Sim, tem mais coisas. Mais alguém botou? O Anderson botou temperatura e pressão, formato, tamanho, instalação. Show. Mais alguém? Então, ó, eu elenquei algumas aqui, tá? Aperto da junta de acordo com o material, planicidade das superfícies em contato com a junta, né? Então, o quão plano são as partes para a junta poder aderir, qualidade da superfície quanto à rugosidade, presença de riscos profundos, amassados, trincas e presença de detritos. Fechou? Então, é um pouco do apanhado aí do que vocês responderam, mais algumas coisas. Beleza? Terceira pergunta. Esse é um calculinho aí. Na mecânica industrial, as proporções desempenham um papel importante em diversas situações, desde o dimensionamento de peças até o cálculo de velocidades e forças. Se uma máquina produz 200 peças em 5 horas, quantas peças ela produzirá em 8 horas se ela manter essa produção constante? O que vocês responderam?
Não conseguiram fazer? Não deu certo? Não rolou esse? Não saiu? Vou mostrar para vocês como é que faz. Espera aí. Ó. Então, o que está escrito no exercício ali? Peraí. Vou abrir esse exercício separado aqui para eu poder ler também. Então, ó. Se a minha máquina produz 200 peças em 5 horas, quantas peças eu vou produzir em 8 horas? Certo? Se eu produzo 200 peças em 5 horas, quantas peças? Eu não sei quanto é, né? Então, X em 8 horas. Vou multiplicar cruzado. 5 vezes X. 5x é igual. 8 vezes 200 é 1.600. Deixa eu só me certificar. O que eu quero descobrir é x. Esse 5 está multiplicando. Passo para cá, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1.600 dividido por 5. Ou seja, 1.600 dividido por 5, eu produzo em 8 horas 320 peças. Deu para entender? Show! Coisa linda, então. Vamos voltar lá. Espera aí. Aqui o quadro é em outra coisa. Espera aí. Deixa eu voltar lá para a lista. Aqui. Pergunta 4. Que tipo de vedação é comumente utilizada entre eixos e carcaça do reservatório quando eu tenho um conjunto de engrenagens? O que vocês colocaram? O Anderson botou retentor. Anel. É uma resposta só. Mas é que pode ser em conjunto, né? Mais alguém? João botou retentor. Berg botou o quê? Não botou nada? A resposta aqui é retentor, tá, pessoal? Então, quando a gente tem o eixo e a carcaça do reservatório de óleo, né? Quando a gente tem o conjunto de engrenagem, a vedação mais indicada para ser utilizada ali são os retentores, né? Que retém esse óleo dentro da caixa. E a última pergunta é: qual tipo de vedação é utilizado entre duas superfícies fixas para evitar vazamento? O que vocês colocaram? Berg botou junta, tá? John botou papelão. Que papelão quer dizer junta de papelão, John? O Anderson botou O-ring. Exato? Então a resposta aqui é junta de vedação, tá, pessoal? Que a resposta é junta de vedação. Aí o John até acrescentou de papelão, mas pode ser de outros tipos também, tá? Mas a resposta é junta de vedação. Fechou? Junta de papelão, pode ser. Fechou. Pessoal, muita atenção agora. Eu vi que o John já fez a avaliação dele. Quem não fez a avaliação ainda, aproveita, vai lá e já faz, tá? Tá aí de bobeira, vai lá e já faz. Ela vai ficar aberta até segunda-feira, tá? Segunda-feira é feriado, então tem até segunda-feira para vocês fazerem, beleza?
Segundo recado, semana que vem estamos aqui de volta. Qualquer dúvida que vocês tiverem em fazer essa avaliação, me chamem lá no AVA que eu tiro a dúvida de vocês, sem problema nenhum. Terceira questão e última, tá? A questão lá do presencial, que vocês me relataram no começo da aula, eu já mandei um e-mail, recebendo a resposta do que aconteceu. Semana que vem para trazer uma resposta para vocês, tá? Pode falar, Bert. Era só isso? Ah, tá, beleza. Enquanto vocês estavam fazendo a atividade, eu já aproveitei e já mandei um e-mail lá. Fechou? Recebendo a resposta, semana que vem eu já devo vir com uma resposta para vocês, tá? Toda vez que vocês perceberem algo assim, tragam para a gente, tá? A gente agradece aí também o empenho de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, foi uma ótima aula. Muito obrigado pela presença de todos. Deixa eu ver. Tu teve uma dúvida da questão do tipo de junta. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tu diz com temperatura máxima para 400 graus Celsius? Aquela questão ali? Ali a gente tinha, ó, fibra vegetal e borracha, tá? As duas não dá para botar porque vai derreter, certo? O Teflon, ele não é indicado, né? E não é indicado nem pela questão da temperatura, do fator de serviço mesmo, né? Então, o PXT máximo ali era 12.800 graus Celsius, né? Então, a gente não usa Teflon porque ele descola, né? O Teflon, não sei se vocês sabem, né? Mas ele é um plástico, né? Então, ele descola, ele derrete, então ele não funciona legal também. Então, a resposta ali era... vou dar a resposta, mas era papelão hidráulico, tá? Porque daí o papelão ele não tem esse problema com temperatura, né? Não nesse nível de temperatura. Fechou? Fechou então, pessoal. Uma boa semana a todos aí. Vão com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Tchau, tchau. Um abração.